Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, meus queridos, hoje eu vou estar falando um pouquinho de tecidos, hábitos, enxoval. Eu tô aqui na minha varandinha, no meu pequeno claustro, como eu costumo dizer, e tô vendo que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do enxoval, de fazer o hábito, como que vão conseguir isso. E então eu queria falar justamente dessa questão. Bom, o tecido, quantidade de hábitos, todos esses pequenos detalhes, ele vai variar por muitas questões, principalmente as questões da região. Tá? Geralmente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não se tem assim, como eu posso dizer, o Rio Grande do Sul é inverno e verão, por exemplo. Talvez o hábito de meia estação não tenha tanta necessidade assim. Aqui em Brasília é mais quente do que frio, então tecidos mais leves. Então as pessoas me perguntam muito, que tecido, qual que é o tecido do hábito? O tecido do hábito é aquele que se adequa mais à sua região, né? Então se você está numa região muito quente, por exemplo, as pessoas mais do norte, nordeste, que lá é muito quente, seria um tecido de microfibra, que é um pouquinho mais fininho. Pessoas da região sul vai precisar de um hábito de lã, por exemplo. Mas isso depende muito da sensibilidade de cada pessoa, tá? Geralmente o gaúcho, que nasceu gaúcho, ele não sente tanto frio assim. Então às vezes um tecido de lã vai ficar um pouquinho pesado, entendeu? Geralmente, então é meio difícil assim dar tecidos, uma receita assim. Por exemplo, tem o tecido do Oxford, vamos dizer assim, que ele é o mais comum e o mais usado e mais barato, ele é mais econômico, legal. Só que o Oxford tem aquele defeito, se ele vê um ferro quente, ele queima rápido e aí você vai ter que ter ali uma reserva de tecido para fazer um remendo e tal. Ele é um tecido muito bom, muito resistente, que não perde muito a cor, mas ele tem essa questão de que ele não pode ver ferro quente. Então se você for passar roupa, por exemplo, na casa de outra pessoa, que você não está acostumada com ferro, ou num hotel, ou num lugar diferente, você pode correr esse risco. Então eu recomendaria o gabardine, que ele é um tecido bom, melhor, tá? Ele é um pouquinho mais caro, mas ele é melhor do que o Oxford. Mas assim, se você quer economizar, você quer um tecido econômico, então o Oxford é o tecido ideal, tá? Só que ele não é um tecido para climas frios. Aliás, nem mesmo para o outono, para o inverno, assim, seria mais lã, tá? Tecido de lã. Tecido de lã é um pouquinho mais caro. Tem o tecido de flanela e outros tecidos, mas para o uso diário ele se revela bastante deficiente. Então eu acho que a lã ela é melhor, tá? Quando eu fiz o meu enxoval de eremita, eu assim cometi um erro, porque eu fiz o meu enxoval com os padrões que era do Rio Grande do Sul. E lá tem a questão também, onde eu estava, além de frio, era muito úmido. Então demorava muito para secar as roupas. Então precisava de mais peças. Aqui em Brasília é totalmente o inverso. Aqui é quente e seco. Então talvez não precisaria de tantas peças assim. Então eu cometi esse erro e acabei ficando ali com um excessozinho de toucas e véus que talvez não seria tão urgente e tão necessário. E como fazer a questão da costureira para ela aprender a fazer um hábito? Vamos supor uma pessoa que nunca esteve num convento. Como que você vai descrever essas roupas? Então, como eu falei com o irmão, costureira boa, ela olha a foto e sabe fazer.
Se ela não conseguir fazer olhando a foto, é porque ela não é uma costureira boa, tá? Isso daí é certo. O hábito masculino ele é um pouquinho mais simples, né? O hábito feminino, que já tem os véus, me refiro ao hábito assim tradicional, completo, né? Com touca e tudo, ele é um pouquinho mais complexo, realmente, tá? Mas no caso eu tenho uma costureira que é muito boa, e eu fiz curso também de costura e sei fazer esses hábitos, apesar de que hoje eu não tenho mais tempo para costurar, assim, para fazer hábito. Hábito é uma coisa que demora para fazer, tem os bolsos e tudo, é um pouquinho chatinho de fazer. Então eu praticamente não costuro mais, eu só faço ajustes, pequenos ajustes ou uma touca. Mas geralmente assim, você tira fotos do hábito que você quer e você entrega para a costureira para ela tentar reproduzir aquela peça, tá? Mas geralmente costureiras boas conseguem fazer isso. Não adianta também dar questão de medidas, porque isso vai da altura de cada um, né? Então não adianta dar assim uma medida, tá? Só sei assim que o meu enxoval completo, fiz assim, eu tenho um hábito de verão, mas já estou com vontade de fazer outro, não é urgente, mas tenho vontade, tá? Um de verão, um de meia estação, um de inverno e um de trabalho. Mas eu vejo assim, aqui, por exemplo, uma coisa que eu também percebi, se você não tem fogão a lenha, por exemplo, se você não faz muita faxina de muita esfregação de água, aquela coisa toda, talvez o hábito de trabalho não seja necessário. Você pode ficar com o hábito de semana, por exemplo. E os escapulários, o hábito com seus respectivos escapulários, né? Se for também, por exemplo, porque eu precisava do hábito, porque tinha oficina, tinha hóstias, tinha velas, né? Eu não trabalhava com velas, mas as irmãs que trabalhavam. Então, por isso era necessário ter um hábito mais para sujar, porque você fazia comida para muita gente, tinha fogão a lenha, aquela coisa toda, enchia de fumaça, e você trocava o hábito. Mas assim, se você tem fogão a gás, talvez não seja necessário. E se você não trabalha assim com nenhuma coisa de oficina, talvez também não seja necessário ter um hábito para trabalho. Eu mesma quase não uso. E eu estou acenando para o seu Avelino, que ele é o jardineiro da minha vizinha, tá aqui. Então, assim, essa questão de hábito de enxoval de tecidos, vocês têm que olhar muito para as necessidades da região de vocês, tá? É meio difícil de eu determinar o tipo de hábito de tecido. Tá? Aqui para Brasília, pode ser o Oxford, pode ser gabardine. Véus, eu também tenho véu de verão, de inverno, véu para missa, para solenidade. Então, assim, tem várias ocasiões diferentes para isso, tá? No Carmelo era essa peça branca, aqui é a touca. Então, tinha touca para semana, mas você tinha umas para domingo e para solenidade, tá? E tinha assim, eu não tenho isso, tá? Mas no Carmelo tinha, que você tinha um hábito, assim, que você quase não usava, que era só para renovar os votos, só para as grandes solenidades que você usava. Tá? E algumas irmãs ainda tinham outro que era só para renovar os votos mesmo, para jubileu, para renovar os votos, para todas essas coisas, tá? Mas eu não achei necessário para a vida eremítica, para ser sincera. Mas eu tenho intenção, porque aqui em Brasília é muito quente, tenho intenção de ter mais um hábito de verão e mais um de meia estação. O hábito de inverno, que foi o hábito de lã que eu fiz, talvez não teria assim necessidade de fazer, porque o fio de Brasília às vezes é assim uma semana que você vai precisar de um hábito de lã. Mas como eu viajo, nesse caso teve proveito. Mas se eu fosse uma eremita reclusa, talvez eu ia ficar com uma defasagem financeira por causa do hábito de lã, porque a lã é um tecido caro e geralmente as costureiras cobram um pouquinho mais para costurar um tecidinho mais grosso e tudo, mas no meu caso eu fiz tudo de uma vez, fiz tudo junto, na época eu não sabia costurar. E a questão do preço, aqui em Brasília
tudo é um pouquinho mais caro, principalmente no centro, tá? Então, eu gastei ao todo ali quase... Eu não, né? Minha mãe gastou em torno de R$ 3.000, tá? Fazer todo o enxoval completo, tá? Mas também foi muita roupa, né? E é roupa também que você não vai precisar, por exemplo, porque o hábito você põe, as que usam hábito, geralmente as que usam é só aquilo. Então, nesse sentido, valeu um pouco a pena, porque é aquela coisa, né? Você não vai trocar aquilo ali. Então, você pagou caro, mas você pagou caro para quase 25, 30 anos já. E agora tem a questão, as toucas, né? Essa pecinha aqui, geralmente as costureiras não sabem fazer, tá? No meu caso, eu tive um pouquinho de sorte. Esse barulhinho é a enxada do jardineiro. Ele nunca vem, mas quando eu decidi gravar vídeo aqui, eu paro, ele tá aqui. Ai, que coisa. Mas não tem problema. E você sabe como é que é a vida no campo, né? Hoje até que tá um dia silencioso aqui, não tem gente cortando grama, que geralmente sempre tem. Tá, mas voltando para os hábitos. Então, a minha costureira é muito boa, mas ela falou, essa peça branca aqui, eu não vou saber fazer, só de olhar na foto. Então, a minha sorte é que eu tinha uma touca. Eu tinha guardado a minha touca, uma touca e o meu véu de profissão. Eu trouxe, porque eles são bentos e eu não quis deixar ali de qualquer jeito virar retalho. Então, eu trouxe uma touca e um véu. Apesar de que o véu não é o que eu uso hoje. Esse véu que eu tenho é um modelo tradicional. É um modelo, acho que do mais antigo que tem, tá? Que é de 2 pontas. É o que eu mais uso fora de casa, tá? Eu ainda tenho outro modelo, que é um pouquinho parecido com o do filme da Teresa dos Anjos, tá? Bem parecido, que ele é cortado no meio, cortado e costurado. Isso aqui não, isso aqui é uma peça inteira. Então a touca eu só consegui reproduzir ela porque eu tinha uma de reserva, e aí ela conseguiu reproduzir, mas se fosse pela foto ela não ia conseguir. E eu até tenho eremitas que me pedem o molde dessa touca e elas não conseguem fazer mesmo sabendo costurar, porque realmente você tem que ir num curso e ter a peça para conseguir tirar o molde e fazer. Não é muito fácil fazer, não. Eu sei fazer, mas não é tão fácil assim, não. Realmente é uma pecinha meio enjoada. Agora o resto dá para fazer, entendeu? Se for uma costureira boa, ela consegue fazer sim. Então, provavelmente vocês vão encontrar preços bem mais em conta, tá? Mas a minha costureira é uma costureira, assim, finíssima, sabe? Ela sabe fazer alta costura, né? Então é uma costureira mais sofisticada, talvez por isso tenha saído esse preço um pouquinho salgadinho, né, para fazer. E eu também fiz enxoval completo, tá? Enxoval completo, isso é avental, tudo que vocês imaginarem de roupa, eu fiz, né? E isso que eu fiz 2 véus para ficar em casa, preto e branco, porque são 2 véus, não é um só, como vocês podem ver, ó, são 2 véus. Tá? Um branco e o preto. Tá? Os mosteiros, de modo geral, usam só o preto, as professas, e só o branco, as noviças. Tá? Eu gosto de usar os dois. Tem toda uma simbologia particular, assim, de que eu valorizo tanto o meu tempo do noviciado, quanto o tempo de professa. Vamos dizer assim, os 2 períodos são muito preciosos, porque é no período do noviciado que você, como diz qual foi o santo? Santo Inácio de Loyola, se não me engano, o seu noviciado depende de toda a sua vida religiosa, né? Então é muito precioso. E tem também a outra simbologia, né, que o véu branco significa virgindade, né? E o véu preto significa consagração, morte ao mundo, né? Então, virgem consagrada, né? E, enfim, há toda uma outra simbologia do hábito e tudo, mas que cada um com o seu carisma vai estar vivendo, tá? Mas assim, não há outras explicações a dar,
Eu posso até oferecer molde para as pessoas do hábito. Do hábito todo não dá, porque não sei como seria para tirar foto, tá? Mas eu acho que é muito melhor vocês tirarem as fotos e vocês assim podem até pegar trechos do filme. Aqui no canal eu tenho alguns filmes religiosos para entretenimento. Vocês podem pegar os trechos, tá, desses vídeos e passar para a costureira pelo próprio celular, que ela vai conseguir ter uma intuição, tá? Mas a costureira boa, ela consegue interpretar, tá? Eu mesmo não consigo fazer isso, porque eu não cheguei na fase de interpretação. Fui do básico, intermediário, terceiro seria interpretação, tá? Com o método que eu aprendi. Mas façam isso, tá? Geralmente, assim, se a costureira fala, não quero fazer, não sei, é porque ela não sabe, ela não é uma boa costureira, tá? Geralmente, a costureira boa olha a foto e diz, eu sei fazer isso daí, tá? O hábito, ele não tem, assim, grandes segredos, não, tá? Tá ventando, eu tô aqui arrumando meu véu. É uma túnica longa de mangas compridas, tendo bolsos ou não, aí vai da preferência, tá? Se você quer o mais tradicional possível, seria apenas um bolso, tá? No Carmelo. Para que a irmã não precise ficar carregando muita coisa e exercita um pouco na pobreza. Mas assim, não é muito relevante, tá? O meu hábito tem até 3 bolsos, tá? Um no peito e 2 nas laterais. São bolsinhos meio chatos de fazer também, muito ruim. Escapulário também é muito simples de fazer. E os véus, mais ou menos. Na verdade, ele é um tecido assim, inteiro. Você faz a costura nele todo e depois você dobra uma parte. É apenas isso. O véu tradicional é apenas isso. É extremamente simples. E no mais, tem também a questão da sela. Seria assim, você colocar, por exemplo, a coxa, seria um tecido liso, tá? De preferência branco, marrom ou preto, tá? Que são os tecidos, vamos dizer assim, mais monásticos, dependendo do que combina mais. Por exemplo, a cartucha combina mais um branco, né? O Carmelo combina mais um marrom ou um preto. Então, aí varia, né? Seria bom não ser assim a colcha da cama, né? Não ser assim colorido, né? Aquela coisa assim é um pouquinho... É antimonástico, mas não é nada assim, mas eu não quero fazer isso e tudo. Então não tem problema, tá? Seria um tecido liso, pode ser de qualquer tecido também, pode ser Oxford, pode ser gabardine. Os Carmelos mais antigos costumam ser lã, que é o enxoval o enxoval antigo, é todo feito na lã. Mas assim, se você não tem, para esse momento, acho que não precisa também se preocupar, ficar com... vai fazendo aos poucos, tá? Eu fiz tudo de uma vez, mas pode ir fazendo aos poucos. No caso de pessoas também divorciadas ou viúvos, talvez não precise também dar toda uma renovada no enxoval, trocar a cama para um monte de solteiro, não sei o que. Acho que não tem necessidade, não faça gastos que depois você pode vir a se arrepender. Entendeu? Vai pegando só o que é mais essencial. E o ideal seria que você fizesse o hábito antes de ir para o eremitério, na fase de planejamento, mas, enfim, cada um aí vai ver o seu jeitinho de fazer as coisas, tá? É mais ou menos isso, como são muitas pessoas que me perguntam tecidos, tá? O véu, os meus véus costumam ser de seda, tá? E o véu de inverno, que esse aqui é de inverno ainda, que ainda tá um pouco frio, é o de gabardine, tá? Tecido de gabardine. Isso aqui é gabardine stretch, tá? Que é o meu véu de inverno. E geralmente eu viajo com esse aqui porque ele não costuma amarrotar muito, tá? Então é o que eu mais uso, tá? Tanto em cima como embaixo é tudo seda, tá? Períodos quentes. E gabardine, períodos frios, tá? E geralmente o de seda também, vocês podem fazer um para solenidade, para um dia de festa. Mas geralmente na vida eremítica é meio difícil a gente manter esses pequenos detalhes assim. Quando é uma festa assim de fim de semana, dá certo. Quando é durante a semana, você tem que passar aquele véu, tudo. Então, é mais ou menos isso. Tá, é para trabalho. E a correia, vocês podem usar, que é o que cinge, né? Pode ser uma correia, um cinto comum,
não tem nada assim de muito especial. No meu caso, ela é comprida, né? O meu cinto é assim comprido, porque veio do mosteiro, né? Eu trouxe do mosteiro, mas no caso, para os que não estiveram no mosteiro, pode ser um simples comum. Muitos carmelos usam um simples comum, um cinto comum, que a gente chama de correia, entendeu? Pode ser normal, muitos carmelos usam. Muitos carmelos também não usam mais o terço. Aqui, esse terço o meu é enorme, isso aqui é do Rio Grande, só que eu refiz, tá? Mas as contas são praticamente as mesmas contas, só que eu refiz ele todo porque ele já estava muito enferrujado, muito velho, e eu refiz ele todo, tá? Para colocar ele na cintura. Aí isso daí você vai ter que pedir para um monge fazer. Acho que uma pessoa comum talvez não saiba, mas também não é tão relevante assim, tá? E eu vejo que tem pessoas que colocam terço, compram um rosário e colocam. Tem pessoas que fazem isso também e fica bem. Uma outra recomendação que eu faria para hábitos, né, seria assim que vocês procurassem tecidos discretos, evitar fazer um hábito estranho, por exemplo, estampado, coisas assim que parecem uma fantasia, não passa uma impressão de autenticidade. Assim, tem conventos no exterior que tem uma irmã que usa um hábito, não é o que vocês estão pensando, tá? Tem umas que usam um hábito rosa, mas é um hábito rosa bonitinho. Tá? Mas tem umas que usam assim, uma estampona de Nossa Senhora, assim, né? Então, assim, eu acho que procurem tecidos lisos, discretos, evitem assim tecidos, fazer um modelo muito idêntico a de um instituto, porque pode confundir as pessoas, e geralmente essas pessoas não gostam que seja igualzinho. Pode até ser muito parecido, mas que não seja igualzinho. A não ser que você tenha um diretor espiritual franciscano, cisterciense, carmelita, e que faça essa concessão. Mas geralmente elas não gostam que se use o hábito igualzinho ao delas, tá? Ou deles. Porque também pode ficar, mas o hábito dele é igual ao do cisterciense e tudo, mas é porque o diretor é cisterciense, deu uma licencinha. Mas para quem está totalmente sozinho, não tem grandes apoios de religiosos, é interessante para não dar esse tipo de confusão, tá bom? Então, meus queridos, é isso. A capa também, eu uso a capa só em missas, mais na missa, adoração. Geralmente quando é sacramento, capa, tá? Geralmente também velórios, mas graças a Deus não. Até perdi um primo, mas muito distante. Rezem por ele também. Infelizmente ele não teve muito juízo e se perdeu com as drogas e tudo, e morreu até um pouco cedo, eu diria. Vocês rezem por ele, o nome dele é Fabrício, mas eu não via desde os meus 14 anos, que foi no casamento da minha tia. Então eu acho que nunca conversei com ele, mas fica aí a caridade também. Se você tem a oportunidade de ir nos enterros, você procure ir com hábito completo, né? Porque tudo isso faz uma referência. Esse é um vídeo mais prático, eu vou dividir ele em duas partes, tá? No outro vídeo eu vou falar mais dessa questão dos cuidados que as pessoas que usam hábito devem ter, né? Mas se eu for fazer esse vídeo já deve estar enorme, aqui não tem o cronômetro, e para não ficar um vídeo muito longo, eu acho melhor deixar a parte prática da parte espiritual separada. Bom, meus queridos, eu acho que é isso, acho que já falei quase tudo. Vocês coloquem as dúvidas nos comentários, se vocês tiverem. A minha recomendação é que vocês procurem produzir hábitos originais, mas que não sejam hábitos que parecem uma fantasia, que parece muito estranho. Põe um hábito amarelo fosforescente. Tem também umas irmãs, acho que não tem no Brasil, irmãs de São Miguel, um hábito azulão, com um escapular amarelão, que chama muita atenção. Procure ter hábitos mais discretos, principalmente pessoas que moram sozinhas. Pode chamar atenção e chocar um pouco. E as pessoas já chocam com hábito assim tradicional, né? Então, se você fizer um hábito muito
de bolinha com verde, com bolinha roxa, com não sei o quê. Então, não, procure seguir um certo padrão, uma certa tradição, tá? Geralmente, os hábitos dos antigos eremitas eram uma túnica, o cinto para segurar essa túnica e uma capa, nada mais do que isso, né? E as irmãs usavam um lenço curto, muito parecido com as irmãs de Belém, muito parecido. Para aqueles que querem algo mais, assim, vamos dizer, conforme as tradições, né? Ou você pode usar tecidos rústicos e tudo, mas esses tecidos acabam tendo um custo um pouquinho mais caro. Eu não quis, eu segui praticamente o que eu conhecia, que era o padrão do Carmelo Descalço, tá? Das Constituições de 90. Bom, meus queridos, acho que é isso. Coloquem as dúvidas, mas sigam mais o clima. Se você é uma pessoa missionária também, por exemplo, o lugar que você tenha quente, mas você faz muita missão em lugares frios, é interessante sim ter um hábito de inverno. Pode ser interessante. Bom, meus queridos, acho que é só isso. Fiquem com Deus. A bateria aqui está até acabando, deve ter sido um vídeo enorme. Mas, bom, é para a maior glória de Deus, para a salvação das almas, tá bom, meus queridos? Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.